Isso aí, pessoal, para você que está nos assistindo agora, esse é o primeiro episódio do nosso podcast, o Multicast. Multi porque esse é o nosso lance, é ser multi, é falar de tudo com respeito, com carinho e trazer todo mundo para dentro do nosso ambiente. Meu nome é Humberto Quintino e eu vou pedir para os meus colegas aqui do podcast se apresentarem aí para vocês. Prazer, gente, eu sou o Everton, estamos aí, primeiro pod de muitos, espero, e estamos aí. Eu sou o Everton, sou o diretor comercial aqui da clínica e eu vou passar a bola pro Henricão agora. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique. Estou aqui junto com meus dois sócios, faço parte aí desse projeto enorme que começamos. Tenho uma experiência aí na área de mobilidade urbana e estratégias, então esperamos que vocês gostem do que temos para contar. Certo, Humberto? É isso aí. A gente vai fazer um bate-papo bem amplo, bem legal. Primeiro, para contextualizar vocês que estão assistindo a gente, a respeito de como surgiu o Multiconcept, né? Como que surgiu esse projeto, como que a gente se encontrou, como que essas ideias bateram, como que a gente sai, por exemplo, de um projeto como o do Henrique, né? Que é gestão de pessoas, de logística e tal. Ele vai falar um pouquinho depois sobre. O projeto do Everton também, que é uma prestação de serviço de um jeito mais... um jeito diferente do que é a Multiconcept e como que chega. Profissional de saúde, no caso eu, vem com uma ideia, eles vêm com outra, e como que foi isso, né? Eu vou iniciar o lance aqui para dar uma contextualizada da nossa fundação em si. Boa. E a gente vai montando isso, vai montando esse quebra-cabeça aí. Isso aí. Quando a gente teve a ideia de montar a clínica, na verdade, foi uma resistência um pouco da minha parte, né? Porque não tinha empreendido em nada ainda, mas tinha vontade de ter alguma coisa. O Everton foi que me encontrou primeiro. Através do Everton eu fui pro Henrique. Isso é muito engraçado. Bem louco, né? E o Everton insistiu umas 2, 3 vezes assim para que acontecesse o projeto clínica. E eu me lembro muito bem quando ele veio conversar comigo, na última vez assim que ele me convenceu, ele me falou uma frase que marcou muito. Ele falou assim para mim: o meu trabalho hoje, minha empresa hoje, ela funciona muito bem, ela ajuda as pessoas no dia a dia, uma empresa de prestação de serviço. Mas eu queria uma coisa que pudesse mudar a vida das pessoas. Uhum. Foi exatamente isso que ele falou, foi exatamente isso que ele trouxe. E visto no que eu já estava trabalhando, do que eu tinha feito, de onde eu estava trabalhando, por muitas vezes a gente via que o processo de saúde em si, ele não mudava a vida da pessoa, muito pelo contrário. Na maioria das vezes, ele até, de certa forma, danificava, prejudicava esse contexto terapêutico, até de qualidade de vida, sim, né? Já é um problema da pessoa, né? Ela já tá tentando resolver e é um outro problema, né? A gente quer, com o processo terapêutico, a gente quer mudar a vida da pessoa, né? Transformar Exatamente. essa saúde, né? Bem-estar. E daí esse negócio bateu. Aí, quando o Everton falou, eu falei, cara, é uma possibilidade. Uhum. Porque tem uma frase, Henrique, você deve conhecer muito bem essa. Tem uma frase que eu aprendi na vida que diz assim: quando existe um problema. O processo de saúde hoje é um problema. Sim. Que é um problema. Então, Muito forte para nós, mas é um Isso. problema mundial. É um problema mundial. Tivemos um exemplo na pandemia, né? Sim. Países de primeiro mundo, né? Até Sofrendo, então, né? às vezes, batendo cabeça, tanto quanto a gente, que temos várias dificuldades, né? Exatamente. Então, o processo de saúde, ele tem problema, existe, é um problema. E se a gente não entra com uma solução, a gente faz parte do problema simplesmente. Então, eu lembro muito bem dessa frase. Se você não traz uma solução, você faz parte do problema. Exatamente. Acabou. Falei, como que a gente vai resolver isso? E daí o Everton trouxe a ideia, chegamos, vamos fazer. Tá, beleza. Daí o Everton falou assim: eu tenho um cara que eu quero te apresentar. Um cara bom. Tem um cara bom aí na jogada. Ele falou: Obrigado. tem um cara que eu quero te apresentar. Eu falei: quem é Henricão? Daí
o Henrique já me conhecia, acho que de vista, Sim. porque a esposa do Henrique mora em Campo Magro, também mora em Campo Magro. É uma cidade super pequena, as famílias se conhecem e tal. Morou, né? Morou. Morou, né? Agora não mora mais, né? Vez ou outra tá ali, mas não mora mais. Então, era um processo mais, assim, de conhecimento e tal, mas a gente já tinha se visto. Sim. E daí, quando trouxe o Henrique, cara, o Henrique veio com uma visão mais empreendedora, assim, que somou mais... Muito, né? Pô. E mais ainda, e a gente conversava, né? Mais ainda do que somou, a nossa realidade de vida, o nosso processo de vida, Sim. de família como um contexto Isso. principal, Que casou como todo. base, Casou. muito bem casado. Não, e é bem louco, né? Porque eu conheci o Henrique pedalando. Pô, quem que faz... Isso aí. Tem um sócio que conhece pedalando. Máximo um churrasco, né? Alguma Amigos coisa. de pandemia. Amigos de pandemia. E a gente conheceu pedalando. E nesse processo que a gente tava... Que eu queria montar um negócio para mudar, né? Para mudar a vida das pessoas realmente. Eu já tava... Eu e o Henrique já tava conversando em outro negócio e a gente decidiu dar uma segurada. E daí que eu apresentei pro Humberto e deu... Cara, deu match. Engraçado, né? E daí apresentou. Fomos lá pro nosso primeiro café lá no... Isso. Como é que é o nome Lá do do lado bairro? do escritório, lá no Água Verde. No lá, Água né? Verde. O Tom falou, pá, não sei o quê. Eu tava no hospital, porque trabalho no hospital, então eu tava lá no centro. Aí falou assim, não, vem aqui até o escritório que daí a gente vai encontrar o Henrique e o Beto. Isso. Aí eu falei, o Henrique e o Beto. Ah, beleza, Beto É e tal. bem isso mesmo. Aí o negócio foi tão casando, só pra vocês terem uma ideia, uma curiosidade. O Beto, cara, é o Humberto. Humberto. Não existe só um. E é o meu irmão. Tem dois Berto agora. Existem dois Berto. E temos um tio chamado Zero Berto. Não podia perder a piada, né? Mas é verdade, esse tio existe. Não. É sério, Zero. Zero? Não. Deve ser É Zé Zé Roberto, né? Nós chamamos Zero Roberto porque tem o sobrinho Humberto. Então, Aí ficamos com dois Berto. Daí Dois foi Berto. dois Berto. O Beto não tá no momento nesse processo, mas a gente Dando tem... um tempo. Dando um tempo. A gente tem aí muita certeza que provavelmente ele vai somar aí no decorrer do projeto. Sim. Com E certeza. o Henrique veio e somou, né? Daí, Pô, demais. né? E o Henrique vai falar melhor sobre isso, né? Mas pra ele também, acho que foi esse, poxa, sair de um processo que também é contato com pessoas, também é Totalmente, entender, é escutar, é ouvir, Totalmente. sabe? E veja que interessante, ó. O Henrique ele vai falar do processo dele da logística, mas veja que interessante. Mesmo no processo de saúde, a principal característica que a gente tem para que o processo seja de forma eficaz e que a gente consiga trabalhar isso é escuta. A gente precisa ouvir e daí, a partir disso, traçar um plano terapêutico, alguma coisa que atenda esse paciente. E no processo do Henrique também era escuta. Muito. Porque ele vai falar melhor, né? Tem que ouvir, não tem outro jeito. Falando um pouco então, né? A minha experiência profissional mais de 20 anos aí eu trabalho com mobilidade urbana, como falei no início, e tá totalmente envolvido pessoas, né? Então eu já trabalhei aí no Brasil inteiro, como consultor principalmente, somando, né, com as empresas, às vezes até com entidades públicas, né, processo de licitação, mas de um modo geral, entendendo as pessoas. Vou citar um exemplo, né? Transporte coletivo, urbano, podemos falar até de Curitiba, né? Onde eu também já atuei bastante, muitos anos. Você precisa entender o teu passageiro, que é um paciente, que é um cliente, né? Então você tem que... e como que você entende esse passageiro? Você tem que ir até ele, e fizemos isso diversas vezes, não só aqui, mas no Brasil e mundo afora, né? Tentando descobrir a necessidade dele. E uma das perguntas mais básicas que a gente faz para o passageiro é: da onde você está vindo e para onde você está indo? Isso é uma pergunta básica, mas existem as complementações. Como você está vindo e como você está indo, né? Exatamente de qual região, para qual região, o que você está indo fazer, trabalhar, estudar, passear, lazer, enfim. Então, isso criou, né, na minha trajetória logística, né? Então, tem muito a ver com administração. Sou formado em matemática, né, com especialização em mobilidade urbana, né, logística empresarial.
Então, isso moldou você entender numa área de exatas e também humanas. Porque você precisa entender a necessidade da pessoa. Quantos anos... tô indo tratar, tô indo no hospital, Sim. e assim por diante. Nesse meio caminho aí, nesses 20 anos, eu empreendi de uma outra forma também, trabalhando com uma franquia, né? Então a gente vendia um produto, eu posso dizer, uma franquia de açaí, e aplicando, de novo, conhecimento da área de exatas, administração, matemática, mas já com um desejo, entendendo o desejo da pessoa. A gente fala um açaí, né? Um simples açaí, você consegue extrair muita informação da pessoa para dar o melhor para ele. Sim. Né? Então, isso aí foi criando um contexto geral, e aí o caminho vai para loucura, né? E o próprio açaí, né? Você cria uma experiência, não é? Você não vai... Eu particularmente não sou muito fã do açaí, Sim. mas a minha esposa é muito fã. Vou dar um beijo, amor. Te amo, Gabriela. Como que funciona isso pra ela, né? Ela chega num lugar quando ela pede o tal do açaí, ela fala, inclusive, e a gente vê isso, né? Ela não pede o açaí pelo sabor do açaí, mas ela olha, poxa, que lugar legal, que lugar bonito. Virou experiência. Virou experiência. O açaí, diferente do sorvete, né? O açaí, claro, trazido para o sul, principalmente, ele foi transformado, né? Ele congelado, tal. Então, só que ele veio para cá com um conceito de experiência de vender a experiência do açaí, né? Hoje a pessoa... Que não é algo comum no sul. Exatamente. Né? O que acontece? Você fala, vamos tomar um sorvete? Sorvete pode ser picolé, pode ser de bola, pode ser um sundae. Agora, pode ver, quem toma um açaí, ele fala, vamos tomar um açaí? A pessoa já direciona. Exato. Entendeu? Então, o açaí trouxe isso. Isso aí, eu fiquei quase 3 anos à frente dessa franquia, né, dessa unidade. E, de novo, você vai na tua vida somando as suas experiências, e o mais importante disso é você aplicar elas, né, para o negócio. Sim. Então, assim, essa franquia que eu tinha quase 300 unidades, né, a maior do mundo, e nós conseguimos aí ser referência nacional, né, deles, tanto em venda como em qualidade do serviço, né. Sim. Então, o pessoal tinha muita vontade, muita fidelização. Como que você traz isso para a clínica, né? Totalmente diferente. Né, o ambiente. E não. Totalmente diferente e não. Entendeu? Sim, não, claro. Por quê? O que nós fazemos aqui? A gente escuta cada paciente. Né? Estou envolvido aqui na parte financeira, administrativa da empresa, mas volta e meia a gente está... Eu digo diferente o ramo de atividade, né? Mas o conceito de pessoa e tudo e a bagagem gestão. Como é importante, né? Porque é diferente de você chegar dentro de um processo que é totalmente mecânico. Por exemplo, você pega... Vamos dar um exemplo. Você pegar historicamente Revolução Industrial, por exemplo. As máquinas de esteira. O cara chegava e só apertava o parafuso, só apertava o parafuso, só apertava o parafuso. Você traz o cara... para uma conversa, para um diálogo, para uma aplicação, para um atendimento, como a gente faz, provavelmente esse cara não vai conseguir desenrolar. Por quê? Porque ele não desenvolveu relacionamento. É isso mesmo. Entendeu? É diferente. Hoje, qual que é o problema, né? Concordo. Tanto pai, tanto mãe preocupado com o adolescente, com o jovem. Por quê? Porque eles não desenvolvem relacionamento. E a pandemia em si, o processo de pandemia foi muito agressivo, principalmente com isso. A gente tá no Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, todo ano a gente tem uma crescente de suicídio, principalmente na faixa adolescente e jovem. Porque não tem um relacionamento. Se não tem um relacionamento, não tem diálogo. Se não tem diálogo, a gente tem uma facilidade muito grande de guardar tudo. Sim. E essa interpretação de guardar tudo é muito forte. Então, a pessoa pode, sei lá, uma pessoa que é mais extrovertida pode olhar pra mim, por exemplo, nossa, que nariz horrível, kkkk. Essa parte é comigo. E eu dou...
E eu dou risada disso, levo isso pra casa, não falo com ninguém, não converso sobre, não Sim. cobro, não. Isso vai virando uma coisinha, vai virando uma bola de neve, até que chega um momento que ninguém percebe, porque não é ouvido, não é falado, não é tratado, não é cuidado. Aí quando chega no extremo, poxa, tirou a própria vida. Ai, mas a gente não sabia. Peraí, primeiro porque dá sinais. E segundo porque a gente precisa proporcionar isso. Trazendo para a clínica, tanto a tua experiência quanto a do Everett, que ele já vai falar também, quando a gente afunila isso, não importa ter um produto bom, o açaí é gostoso. Não, eu preciso entender o que o cliente está consumindo a partir do princípio de que, poxa, eu vou ouvir esses caras, vou ver a reação desses caras e a partir disso eu vou traçar um panorama, vou traçar um plano onde esse cara se sinta tão bem que amanhã ele volta e compre o outro açaí. Isso aí, sim. Né? E daí você vai proporcionar para ele não só a experiência, mas uma qualidade de vida. E isso tem muito a ver com o processo da clínica em si. Isso aí. Isso aí. Foi as estrelas que bateram, Sim. tá na mesma direção. Isso. Experiências diferentes, formações diferentes, Sim. mas a gente tá conseguindo, né? Andar na mesma linha. Sim. Isso é importantíssimo, né? E a gente notou nesse pequeno tempo de mercado que temos a necessidade desse cuidado, né? Que a gente está cuidando com a humanização, esse ambiente casa que a gente trouxe na clínica, e isso trouxe 90% dos nossos pacientes que não eram de antes, né? Então, esse negócio que a gente está montando, a gente está transformando na casa dos pacientes, porque está muito industrializado, como o Humberto falou, a parte da saúde. Então, hoje não se trata o problema, se trata o problema humano, está se tratando do problema financeiro da clínica, por exemplo. Então, a gente está tentando trabalhar essa forma também, de humanizar o processo e trazer o paciente para nós e entregar. Eu não consigo, não achei outra frase ainda para a gente falar, mas reabilitar esse paciente para entregar ele de novo para a sociedade, né? Então, e esse processo é muito complicado. O Ubi, que é da parte técnica, né? Ele sabe que ele já está trabalhando com isso. Então, a gente está tentando voltar realmente a clínica para essa finalidade, né? Para entregar, reabilitar e entregar resultado, né? Realmente para o paciente sair daqui curado ou reabilitado, né? De alguma forma. Então, curado é uma boa palavra, curado, né? Isso, né? A gente quer, de fato, promover uma cura. Exatamente. É claro que toda cura tem o seu significado, né? Para mim, a cura pode ser uma dor de cabeça que passou, uma voz que eu consigo impor. Para mim, uma cura é simplesmente que eu consiga andar um pouco. Enfim, cada cura tem um processo em si. E para mim, isso aí é totalmente diferente do meu ramo de atividade, né? Porque hoje eu tenho uma terceirizada, eu trabalho com condomínios, eu trabalho com pessoas também, né? Mas é diferente, porque até eu falei para o Humberto, a gente tinha paciente aqui que não falava, por exemplo, não falava nada. Chegou aqui, mal andava, não conseguia fazer nada. E durante o processo a gente acompanhar isso é muito legal. Então é isso que eu queria e estou fazendo, né? Realmente mudar a vida das pessoas. A gente teve casos que o cara chega aqui sem andar, sem falar, sem fazer nada. E a gente acompanhando esse processo de o cara chegar simples, né? Chegar na recepção e dar um bom dia pra gente, eu já fiquei maravilhado, assim, sabe? Então, pra mim, isso é muito gratificante né? E é um negócio muito legal, assim. Muito legal. E o legal é que a gente tá conseguindo caminhar dentro do que é o propósito da clínica. Quando a gente, até para escolher um nome para a clínica, né? Sim. A gente passou por algumas noites mal dormidas ali para escolher. E a gente, antes de escolher o nome, a gente define uma filosofia. Então, inclusive, a gente até pensou muito e conversou muito sobre o propósito Ubuntu, né? Que é uma filosofia africana, que a própria palavra Ubuntu quer dizer sou o que sou porque somos todos nós. Isso aí. E daí, quando a gente trouxe isso, sou o que sou porque somos todos nós, falou, cara, precisa ser multidisciplinar. A gente precisa trocar ideia com outros profissionais dentro do tratamento específico e tal e tal. Beleza? Beleza. Daí, essa parte ficou mais técnica, porque daí a gente falou, como que a gente vai fazer isso? Humanização. Isso. Poxa, humanização. E daí a gente vai ver o que é humanização. Todo mundo tá falando de humanização. Porque a própria pandemia desumanizou, entre aspas, não sei se existe essa palavra, o processo em si. Então as coisas estão cada vez mais mecânicas. Entretanto,
quando a gente fala de humanização, muitas pessoas não sabem o que quer dizer. As próprias empresas não sabem. Por exemplo, você pega uma operadora de celular, você diz, estamos humanizando o processo. E para eles, o que é humanizar o processo? Colocar uma pessoa para atender o telefone. Exato. Ou colocar uma pessoa para responder mensagem. Não é mais o robozinho, é uma pessoa. Porque eu não sei vocês, mas eu não respondo robozinho. Não, eu também não. Porque para mim é o mínimo que eu espero é que alguém fale comigo, né? Sim. Odeio responder robozinho quando sou obrigado, porque do contrário eu não respondo. E o processo de humanização ele é muito mais profundo do que isso. Humanizar-se, humanizar o processo é você se tornar benevolente, é você trazer esse processo num propósito de não entender, por exemplo, a ponta do iceberg do sistema em si. Porque o que é a ponta do iceberg? É quando o paciente chega para mim e fala assim, olha, não consigo falar. Ou tô rouco faz 20 dias. Ou poxa, sou professor, eu sou cantor, não consigo, cantores, né? Não consigo chegar em determinado agudo, não consigo fazer o show, tô rouco, faço o show hoje, amanhã eu tô rouco. Essa é a ponta do iceberg. Então, o cara chegou com um problema. Chegar nisso, né? Então, num sistema do qual a gente está acostumado e que, no meu ponto de vista, nem sempre traz resultados, enfim, cada um trabalha com a ciência que quer e da maneira que quer trabalhar. Mas para nós aqui, no que nos diz respeito à multi, não nos cabe entender que eu vou tratar esse cara dentro do que ele trouxe. Então o cara chegou para mim e disse, poxa, tem um nódulo vocal. Ah, não, faz isso aqui, faz aquilo, laser terapia, estimulação, relaxamento, vibratório. Então, devolvo o cara sem nódulo. Sim. Mas eu devolvo o cara sem nódulo, sem ele compreender o processo que o levou até nódulo. E daí a gente não tem o que a gente chama de ressignificação. Então, se eu não escutei esse cara, se eu não sei qual é o ambiente que ele está inserido, se eu não sei o que levou ele a ter esse processo, Não teve humanização. eu vou levar esse cara, eu vou entregar esse cara de novo pro trabalho e esse cara vai voltar para mim com certeza. Sim. Porque não houve um processo de ressignificação. Ou seja, eu entendi a doença e tratei a doença. Eu não tratei o ser humano por trás da doença. O meu foco foi a doença. Eu já tive pacientes que vêm para mim que tem... Eu trabalho em 2 turnos, 3 turnos, professores principalmente, que eles vêm para mim com nódulos, já passou por 1, 2 fonos e vêm para mim pela 4ª, 5ª sessão de que a gente vai fazendo o treinamento e a escuta, o cara chega para mim e fala assim, então, seguinte, Humberto, eu saí de um dos turnos porque eu entendi que isso daí tá prejudicando muito mais do que me ajudando. Entendeu o processo. Ele tá entendendo o processo. E aí é exatamente isso. A construção do processo, né? Detalhar ela. Sim. Uma das frases que a gente usa aqui, né? Sempre passo firme. Passo firme a gente faz para ampliar a clínica. O passo firme nosso hoje, os parceiros nossos, né? Os convênios que a gente, né, tem. Então, todo esse processo, se você não detalhar ele em etapas, né? E isso vem, eu falo, desde o meu início de estudante, né? Que traz para você o teu jeito de ser. Sim. Não adianta. A tua infância, juventude ali, adolescência, você constrói, o que é construído ali você traz. É o que eu penso, né? E isso tem impacto. Isso. E aí você começa a criar. Então, assim, frase de coach, né? Processo e pessoas. A frase, as 2 palavras em si, muito legal, né? Processo e pessoas. Construir isso é difícil. É muito difícil. É muito difícil. É difícil e é o que vira a chave. E é o que vira a chave. A gente tem um exemplo aqui, né? O Everton, eu sou vocal coach principal, trabalho com voz, eu trabalho com habilitação, reabilitação, eu trabalho com todo esse processo aí de trabalho de vocal coaching mesmo. A pessoa vem aqui para melhorar a voz, para potencializar, para aprender algumas coisas, enfim. Inclusive, dia 30 de setembro, workshop de voz cantada aqui em Campo Largo, na Acicla. Ainda tem algumas inscrições, pouquinhas, mas temos. Voltando. O Everton fez um processo de vocal coach comigo, né? E eu não 45 minutos. 45 minutos, incrível. Gente. Foi uma sessão só. Eu já postei os vídeos dele na minha rede social. Depois a gente vai postar de novo, vai conversar melhor. Cantar aqui. E como que foi isso, né? E agora eu vou fazer um bate-bola pra vocês entenderem como que a gente faz isso. Claro que nesse momento na voz cantada, mas
O processo é o mesmo, de escuta em si é o mesmo em todas as Sim. terapias. Inclusive é o que a gente cobra principalmente dos terapeutas que trabalham aqui com a gente. Perdão, essa gestão técnica que a gente faz leva muito à frente isso. Todo profissional que entra, ele precisa se adequar ao que a clínica está trazendo. Sim. E para nós a escuta ativa é o primordial. O Everton já cantava na igreja ali e tal, mas ele é Cantor o de tipo missa, de né? É, Cantor bem... aquele Todo mundo lá na frente, eu bem... é. E daí ele veio assim, a gente foi fazer o processo, ele sentou, falei, e aí, mano, tal, queria tal, melhorar isso aí e tal, não sei o quê, porque ele levou na brincadeira também, porque são amigos e tal. Aí, poxa, comecei a entender, ouvir, e me permite abrir algumas coisas, assim, no sentido de... Não, permite. Não, pode, por favor. A gente começou a trocar uma ideia e entendeu que no processo de vida musical dele, desde a adolescência até agora, ele sempre foi o cara que deu tudo que podia no sentido nessas questões mais físicas, de estrutura, de fazer a galera ir para frente, de providenciar algumas coisas. E quando ele ia fazer o negócio, ficava por isso mesmo. Não rolava aquele negócio de, pô, você cantou bem hoje. Pô, que legal. Pô, você canta, também não rolava. Então ele estava sempre atrás de alguma coisa. E a característica principal de quem canta e tá sempre atrás de alguma coisa é uma voz bem pequenininha. Aham. É uma voz mais baixa. Aí eu tô aprendendo muito, né? Impressionante. É uma voz mais suave. É uma voz de quem não quer aparecer e quer se esconder. E daí, o que a gente fez? A gente conversou bastante antes, entendeu o processo e, a partir disso, os exercícios que eu escolhi, o treinamento que eu escolhi nesses 45 minutos para ajustar a voz do Everton, não foram exclusivamente musculares. Foram exclusivamente de ressignificar. O Ele psicofono entrou em ação. Psicofono. Ele se ouviu, né? Ele entendeu e, de repente, ele saiu de alguém que não conseguia chegar em determinados tons porque tinha medo de ouvir ou de colocar uma voz para fora e chegou. Sim, né? Chegou, tem pô, vídeo, foi. posso provar, 45 minutos, gente. Não precisa. E chegou e tal, e daí depois me corrija se estiver errado, mas a gente vê, né, na feição da pessoa, pô, cara, que legal. Cheguei, pô, massa, Sim, pô, legal pra caramba isso aí. Então, esse processo em si. É então, esse processo. De novo, o que você fez inicialmente? Entendeu. claro. Isso. É aí que É que- tá. Sai do automático. Isso. E Você, um paciente, né, chegar, ó, foi encaminhado aqui com esse problema. Você mecanizar, Sim. Uhum. tá, Não, tá e o trabalhando. paciente já entendeu que é um problema Isso. dele, né? Ele Isso não aí. quer perder esse problema. Uhum. E Exatamente. entender esse processo de conversa que o Humberto teve, de entender a situação que para mim tava bom, do jeito que eu tava bom. Cantava ali sim. atrás e tal, não tava me incomodando tanto assim, né? Quer dizer, eu não sabia que tava me incomodando, né? Porque eu nem entendi. Até trazer para fora, né? Exatamente. E daí, Isso. assim, né? Não sou paciente, Aham. mas os pacientes que a gente conversa, o que eu vejo, né, no eu deles, né? Sim. Eles saem com uma, como eu vou dizer, uma sensação, né, de que o Humberto ou os outros profissionais, eles realmente entenderam, né? Ou seja, exatamente. entrou lá no problema, né? Isso, Ele sai assim, nossa, o que eu fiz hoje, ele realmente descobriu o que está acontecendo Claro. comigo. Entendeu? Então, Não, assim, isso de é- novo, isso da área administrativa, Sim. né? Administrativo, mas acompanha todo Exatamente, o processo. o meu claro. forte, né? E é super legal, Exatamente, né? não sou do lado da humanas, né? Sim. Mas a gente tá com humanos, né? Então a gente tem alguma... Eu nunca me esqueço do exemplo da disfagia, né? O nosso bate-papo é super legal e ele acontece todo dia. Falava, disfagia, o que é disfagia? Mas o que é isso? Sentamos, conversamos. E daí todo lugar que a gente vai, ele fala, disfagia. Sim. Tal. Olha, Ele disfagia. aprendeu, né? E é legal, assim, disfagia, ele falou disfagia pra gente, ele é técnico, né? Disfagia é o problema. Daí eu fui pesquisar, aí é um negócio de engolir. Engole errado. Mas já é falado diferente. né, pra gente. Isso, né? Isso. Uns termos técnicos. Mas aí que tá, mas é de muito novo. legal. Você falar pro paciente, Everton, você tá com disfagia. Ok, Ok. vamos tratar. Ok, o Everton vai E ele vai falar começa. ok mesmo, porque você é autoridade. Exatamente. né? Então, tratamento dentário, todo mundo precisa, né? Todo mundo vai ao dentista, né? Nem todos precisam
da fonoaudiologia, da psicologia, da fisioterapia, né? Uhum. Mas o dentista, todos vão precisar um dia. Nem que seja simplesmente para fazer uma limpeza. Tem que ser Arrancar. periódico, Tem né? que ser para O arrancar periódico. todos. E por um... O uma periódico, a simples limpeza, né? A profilaxia, como eles falam, Uhum. ele já depende do paciente entender o que ele tem que fazer. Aham. Então, de dentista para dentista, de novo. De profissional para profissional. Você tem que ter o quê? Um cuidado com os seus dentes. A perfeita higienização. Uhum. Até o que você vai comer, né? Sim. Alimentos duros que podem acontecer um machucado. E aí, da mesma forma, o que eu percebi, né? Nós estamos conseguindo entregar isso. O paciente não está no automático. Uhum. Né? Então, é muito fácil um profissional entrou dentro do consultório, vai fazer o processo que o profissional precisa executar com o paciente, e o paciente, legal, até a próxima. Mas, muitas vezes, tem um complemento na sua casa. Né? E às vezes o cara nem sabe que tá tratando. Exato. Não tem uma devolutiva do profissional. E aí, até, né? tá tratando. nessa que a gente entendeu. Quando o que a gente entendeu, não, o que a gente... O que a gente entendeu do o que a gente entendeu do processo e que tem percebido, né? Muitos pacientes estão evoluindo muito rápido, Uhum. Sim. né? Você vê, e aí querendo de novo, eu fico de testemunha, às vezes, de ouvinte, né? A gente tá ali, às vezes um pai, principalmente uma criança, vem falar para nós que o filho tá tratando há 2 anos. 2 Uhum. anos. De um problema, Não, um fonoaudiólogo, né? Não, e foi legal, até a gente passou pelo CMEI, desculpa te cortar, a gente passou no CMEI do paciente que a gente foi lá, Uhum. e daí a menina Isso, falou, ele me tivemos deu o um bom feedback. dia. Tivemos falei, o feedback, né? é sensacional. Uma visita multidisciplinar que a gente vai fazer, porque esse é o cerne da Isso, coisa. é. A gente Exatamente. foi ver os outros profissionais que atuam com o cara, e de repente falou assim, e a gente nem falou nada. É. Eu falei assim, pois é, gente, ele chegou pra mim e disse bom dia, E- disse tchau, eu falei, mas né, até achou estranho. então é e um- tal. E foi aonde a gente conseguiu ver. E aí, assim, eu vou falar de novo. Eu escutei paciente aqui que estava há 2 anos tratando, Meu Deus. né? E aí o Humberto, paciente tal, tô me dando alta. Ai, pô, peraí. 2 meses, 3 meses. Nossa. 2 meses de alta, teve paciente, né? 8, 10 sessões. É alto. Eu falei, meu Deus. É o nosso principal objetivo, né? Mas aí, o Humberto é bom? Vou puxar um pouco, né? Cara, ele é bom. Só que, de novo, pela 3ª vez, ele colocou na cabeça do paciente como funciona. Então, o paciente colaborou muito com o Humberto. Sim. É ou não é? É isso, E né? o nome disso é empoderamento, né? É. Você empodera a pessoa a partir do processo em si. É. Então, não é chegar aqui e dizer pro cara, hoje um amigo meu, eu emprestei um equipamento pra ele, eu precisava do equipamento pra gravar o pod, né? E ele foi lá em casa, ele falou, cara, tô mal, não consigo cantar mais, tô assim, assado, pá. E daí eu podia falar pro cara o quê? Eu falei, cara, vai lá, 10, 12 sessões, porque eu já sei o que é. Aham. Pô, o percepto auditivo da gente é um pouco Claro, mais vai aguçado. afinando, né? Vai aguçando, vai Claro, aguçando. né? Isso aí. E a gente já sabe o que é, principalmente em voz, que, pô, minha área. Então, pô, chegou tal. Eu podia falar pro cara, não, isso aí é assim, assim, assado. Eu falei, cara, eu gastei tempo com o cara. Você entendeu? E ele nem tava me pagando, é óbvio. Eu gastei tempo com o cara. Eu falei, pô, e daí? Mas quanto tempo? Não, já faz 2 meses. Eu falei, como que percebeu? Ah, então, mas veja bem, tô tomando omeprazol. Eita. Eu falei, tá com refluxo. Isso. Ah, pô, então o refluxo já prejudicou tal. Conversei com o cara ali uns 15 minutos conversando. Isso. Falei com ele, pá, dele, poxa, é isso. E fiz ele entender que o processo dele tá inadequado. Uhum. E daí ele me ligou, cara, como que eu faço? Falei assim, é o seguinte, você precisa fazer o exame tal, traz pra mim, e daí a gente vai ver como que tá a estrutura, vai readequar a musculatura pra você poder aguentar. Não foi assim, vai lá que a gente conversa. Pois é. Ou, tipo, chega aqui e fala assim, ó, você tá com nódulo, você vai fazer isso. Teu planner de treino, de exercício é esse, vai trabalhar condicionamento assim, assado, aquecimento, Não é. Você poderia ter visto um cifrãozinho ali nele, né? Claro. Vou ganhar dinheiro que é nesse o que cara aí. Não, mas acontece, entendeu? infelizmente, Aí você traz isso pra dentro do contexto. Qual que é a ponta do iceberg? A ponta do iceberg é o cara não consegue cantar. Só que o cara depende da voz, velho. Isso. Aí fica fácil você chegar, como já chegaram para o paciente mesmo, e falar assim, para tudo. Pois é. Ah, beleza, daí você paga as contas do cara. Uhum. Como que o cara vai viver? Se for, já tive casos de adolescente, jovem, criança,
Aí, o pai chega desesperado, ó, vim pela última alternativa. Por que não? Porque falaram que ele nunca mais vai cantar. Exatamente. Ou dar essa devolutiva. É Se não fizer o tratamento aqui, fulano, você nunca mais vai cantar. Não, e o problema é que Poxa, não foi um nem dois, né? não, Que chegou são aqui falando vários. isso, são vários. Que, ó, para com tudo que você não vai fazer mais nada. Não, Enfim, e daí também tem muito disso, né? Porque às vezes a pessoa escuta uma coisa e interpreta outra. Essa comunicação, ela precisa ser assertiva. Isso aí. Então, cada profissional tem a sua demanda e, enfim, tem a sua expressão, tem a Claro. sua comunicação. Então, cada profissional... E assim, eu falo muito, né? Esse vínculo terapêutico é do cliente, é do paciente. Sim, E já tive paciente que veio tratar comigo e me acha o pior fonoaudiólogo do mundo. Porque não vinculou, porque não conversou, porque não deu match. E isso é super normal também, a gente tem que entender E isso, leva né? tempo, né? Esse Leva vínculo, né? O tempo, vínculo leva leva tempo. Mas o que é interessante, o que é importante é empoderar o cara acerca disso. Tá? O empoderamento é legal porque quando você faz o empoderamento, você vai munir esse paciente, esse cliente, acerca do que é direito dele de receber de mim. Aham. Então, de mim Sim. você vai esperar o quê? Que eu esteja aqui, que eu utilize todo o equipamento necessário, que eu seja dotado de conhecimento para tratar o que você precisa, que eu consiga te reabilitar em determinado momento e tal, beleza. Esse é o que é direito dele. E o que é o dever do cara? Isso. Estar aqui pontualmente, seguir a orientação, se ele faz algum processo medicamentoso, manter isso. E o auxílio em casa também, Em né? casa, Que é muito principalmente, importante. a gente usa esse termo, né? Dentro de cena, a terapia em si funciona e funciona muito bem, Aham. mas o fora de cena, esse Sim. empoderamento da família, no caso do menor, da criança, do adolescente, de como que ele vai tratar, como que ele vai fazer, É que o que ele tem que fazer. Isso, é que muitos jogam a responsabilidade pro terapeuta, né? Isso. Não é isso, né? Tem que ter o tratamento aqui na clínica e o auxílio em casa Claro. também. Que A parte, vamos dizer, a parte mais fácil, teoricamente, vai ter até ser aqui. Claro. Você estudou, sabe todos os processos, protocolos a seguir, só que nós conseguimos diagnosticar, nós, assim, clínica. Sim, muitos profissionais, né? Independente de ser da Multiconcept, né? Claro, sim. Conseguiram diagnosticar o formato que você consegue trazer Sim. o paciente para ele também complementar o tratamento, porque não vai fazer eu vejo, né? Em qualquer tipo de terapia, em qualquer tipo de tratamento. E quando a gente fala de direito e dever, da pessoa entender o que ela recebe, o que ela precisa dar em contrapartida, isso é vida. Isso não é só terapia, isso é a vida. Sim, claro. Isso é a vida. Em todo lugar, com o teu pai e com a tua mãe. Você, o que é direito teu? Pô, tem uma casa, tem isso. Mas o que é dever? Eu preciso manter isso aqui limpo, eu preciso obedecer, eu preciso ir bem na escola. É normal, a vida é essa e a gente precisa empoderar isso. E isso vem de encontro que o principal bandeira que a gente levanta é que é a humanização. Sim. Humanizar o processo é não levar em consideração tão somente a doença da pessoa, mas sim o processo dele, da onde ele está inserido e qual é o impacto que isso tem no tratamento específico dele. A gente vai ficar falando no pod, e isso é super legal, porque o empoderamento é isso. É o cara entender que o ambiente que ele tá também tá sendo tão agressivo ou tão passivo ao ponto de deixar ele à mercê de um tratamento específico em si. Então, beleza, a minha voz não tá funcionando como deveria, mas, poxa, tem todo um processo aqui. Sim. E daí você vai ressignificando as coisas. Nossa, quantos clientes que chegam na terapia e daí eles chegam para mim, clientes, pacientes, enfim, eles chegam para mim e falam assim, hoje eu não quero fazer nada. Preciso conversar. Acontece demais. Preciso conversar. Daí o cara vem, conversa, a gente presta escuta e claro que na maioria, em 100% das vezes está atrelado ao processo terapêutico do cara. Nessa escutativa, já teve vezes o cara, a pessoa, né, ele vem, fala, tal, traz tudo que ele precisa, traz tudo para fora, daí fala assim, vamos cantar uma música? Isso. Aí o cara, será? Eu falei, vamos cantar uma música. Qual música você quer cantar? Aí o cara vem e canta a música. Aí de repente ele para e fala assim, cara, esse aqui parece que não sou eu. Eu falei assim, você entendeu? Você entendeu que tudo isso que você trouxe aqui, são coisas que estão fazendo com que a tua musculatura
estrutura em si e todo o teu processo, ele começa a ficar defasado, ele começa a ter maior dificuldade a partir disso. Quando a gente fala, né, até cliente e paciente, né? Você Sim. até fez uma cliente e paciente. Eu vejo, né, quando um cantor vem procurar um fonoaudiólogo, ele vem como um cliente. Mas ele, no intelectual dele, eu percebo que ele tem um probleminha, né, lá. Sim. Tá com problema na voz, normalmente. Sim. Mas ele entra como um cliente e você tem que tratar ele como cliente e paciente, Uhum. mas cuidando muito do psicológico, Sim. porque vai interferir É. no tratamento dele. Sim. Né? Eu tinha uma professora que ela falava assim que todo mundo é paciente. É. O cara tem que ter paciência para poder. O cara tem que Todo ter mundo é paciência para poder entender o processo. O cara tem que ter paciência porque a resposta neuroativação muscular demora. O cara tem que ter paciência para compreender. Então todo mundo é paciente. E ao mesmo tempo que todo mundo é cliente. Todo mundo vai ter o cliente. Porque, quer queira ou não, são investimentos. Tem uma pessoa que fala, mas o meu plano de saúde, cara, você tá pagando o plano de saúde e investimento da mesma maneira, né? Então todo mundo tem um pouco disso, né? A gente às vezes fica nessa entre cliente e paciente, porque é normal, porque todo mundo que entra dentro da clínica ou dentro de um processo, ele, em determinado momento ele vira paciente, em determinado momento ele é cliente, né? A gente vai ter uma experiência agora, até um abraço pra galera da Onda, né? Da Rádio Onda, lá pro Luiz. Nós vamos fazer um workshop lá pros profissionais de voz. Esses caras são os meus clientes. São clientes. Entendeu? Todos. Mas quase certeza que em algum momento eles vão virar paciente, porque pode ter alguma questão que prejudicou a voz, por uso inadequação, por o tempo de uso que eles têm. Isso. Profissional de rádio, a gente tem um respeito muito grande por esses caras. Os professores. Muito grande. Professores, a voz dos professores. Cara, e são... extremamente, né? Não, e assim, são pessoas, cantores, professores, comunicadores, enfim... Você entende o processo a partir do momento que você encontra um impacto tão grande ao ponto do cara olhar para você, chorar e dizer assim, olha, eu não posso fazer o que eu amo fazer, porque tá muito envolvido isso, e eu não posso nem trazer o sustento para casa. Ferramenta de trabalho, Porque cara, a minha ferramenta, ela é fisiológica, ela é anatomofisiológica, é aqui, e se der pau aqui, acabou a conversa. Entendeu? Se der pau aqui, acabou a conversa. Por isso que não é automatizado. E eles têm que entender o processo que nem o Henrique estava de fazer a manutenção preventiva, né? Isso. Para tudo. Então, igual o carro, né? Exatamente. Igual carro. Somos um carro. Somos um carro, é uma máquina, um orgânico, mas é uma máquina. E infelizmente, 90% só vem para fazer a corretiva, né? Sim. A preventiva. Quando chega aqui é porque já deu algum problema. Já deu B.O. Já deu algum problema. Então, se a gente conseguir conscientizar isso, né? Isso é a promoção de saúde, né? Isso é o principal. A gente fala muito, por exemplo, o Sistema Único de Saúde é assim, né? Não consegue se movimentar porque ainda está muito focado no que é preventivo. Pô, o que é preventivo? Então eu vou trabalhar com uma prevenção. Então, tá ficando ruim, vou prevenir, né? E a promoção é diferente. Quando a gente fala de promoção de saúde, a gente está falando num processo amplo. Para aumento de qualidade de vida, para o cara crescer e entender que a alimentação dele vai ter impacto, que o fone de ouvido alto vai ter impacto, que o trabalho que ele tá, se tem muito ruído e se ele está exposto sem protetor auditivo vai ter impacto, se esse não que ele recebeu da professora, essa piada que fizeram com eles vai ter impacto na voz, vai ter impacto no psicológico, o cara vai precisar fazer quantos e quantos clientes, pacientes, enfim, que vêm, que eu falo para ele, cara, vamos tentar conversar com uma psicóloga. Porque daí já foge da minha ossada, né? Vocês até brincam de psicofono, porque o meu objeto de trabalho é a escutativa, assim como o do psicólogo também é. Mas quantas e quantas vezes a gente tem que encaminhar para ter um retorno positivo aqui? E isso, mais uma vez, é ser multi. É multi. Exatamente. É multi. Falar do empreendimento é multi. Porque está envolvido. Falar do processo terapêutico é multi. Falar da nossa vida, da nossa família é multi. Falar dos nossos filhos é multi. As experiências se entrelaçam e a partir desse entrelaçamento das experiências a gente ressignifica um grupo, que ressignifica outro grupo e, enfim, muito em breve seremos todos multi. É por isso que eu me encantei com o processo do multi, né? O diagnóstico
o cuidado com que a gente está trabalhando no diagnóstico inicial, né? Então, a primeira conversa técnica, dá para chamar assim, né? A primeira consulta é técnica, eu já achei assim formidável, né? Claro, minha idade, eu já fui médico, todas terapeutas, tenho 2 filhas, elas também precisaram. Então, em alguns processos eu achei muito automatizado, mecanizado, em outros processos o entendimento. E aí a primeira consulta sempre, quando vocês terminam ela e conversam, né? Fala, olha, esse paciente, ele tá assim, assim, assado, tal. Então, já dá para entrar com o tratamento direto, né? O outro, peraí, a gente vai ter que trabalhar a cabecinha dele, aí vai lá, vai pedir um apoio tratar a cabeça. psicológico. Sim. Nossa, isso daí que eu, por estar vivenciando do outro lado agora, Sim, né? Eu achei, meu Isso Deus, é é muito formidável. Me deixou muito mais crítico, né? Então, com certeza. Nossa, então... Não foi em qualquer lugar, né? Esse é o lance. Não, e a gente tem que tratar o paciente, às vezes, muito mais o pai do paciente do que o próprio quando paciente. é uma criança, adolescente, né? Quando a gente fala de menor, na maioria das vezes, né? Porque às vezes... de certa forma, vai ser assim, né? E é um processo complicado, porque, que nem o Humberto falou, cada paciente tem... Cada profissional tem uma forma de pensar. Então o cara vai lá em um paciente, o cara fala, ó, já era, acabou pra você. Daí vem aqui, não, fala, não, tem isso. Ou vai lá, sabe? Então é um processo complicado mesmo. E tem muito por exemplo, quando a gente fala de fonoaudiologia, a gente tá falando num monte de especialidade. Sim, então, de repente, você vai num profissional, é muito genérico às vezes, né? Fala, tô com problema na voz, vai no fonoaudiólogo. Mas tem fonoaudiólogo que tá muito mais inclinado à linguagem, por exemplo. Assim como tem fonoaudiólogo que atende muito mais disfagia e prefere não atender voz. Assim como tem profissional que atende voz e não atende mais nenhuma outra especialidade. Então, procurar o profissional, achar esse profissional também é um desafio. Assim, hoje em Campo Largo, nós estamos em Campo Largo. Hoje em Campo Largo a gente tem excelentes clínicas, excelentes profissionais. E cada profissional tem uma demanda específica, uma expertise específica. E o paciente vai ter que chegar nisso e vai ter que escolher isso. O que acontece? Na maioria das vezes, não há da parte do profissional, e daí às vezes não é nem pelo profissional, pela gestão, que não é técnico, ou que é o que não é, enfim, N motivos, não empodera o paciente acerca do que ele pode fazer e do que você pode dar para ele, porque é um monetário. Um bem monetário. E daí a gente fixa na grana, no preço, e esquece do valor que isso pode somar. Sim. Né? Esquece do... Eu não tenho vergonha nenhuma e não tenho medo nenhum. Pacientes que não tá na minha demanda e que a gente não atende na clínica, a gente encaminha para outras clínicas que estão em Campo Largo. E muitas vezes a gente já fez isso. Sim, e vamos continuar fazendo. Sim, porque mais do que uma concorrência de negócios, a vida de uma pessoa. Claro, é a vida de uma pessoa. É um processo que, sim, precisa de um financeiro, um monetário para que se sustente e para ofertar a estrutura, o conhecimento, o reconhecimento. Enfim, tem todo um processo que precisa ser sustentado, mas mais do que isso, existem vidas que podem sim ser perdidas a partir de uma demanda, um manejo que eu tive que não foi assertivo. Não, e o trauma que cria claro, também, né? Pode criar um trauma aí demais. Então, assim, empoderar as pessoas acerca disso é importante. A falta disso, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, né? Quando você vai para o Sistema Único de Saúde e chega no médico e ele te atende em 20, 30 minutos e nem pergunta seu nome direito, como que você sai de lá? Nossa. O médico mandou tomar A, B, C, D ou E. Aí deu uma reação. Quando que volta no médico? Não, em dezembro. Mas agora é agosto, setembro. Como que eu volto em dezembro? Isso. Entendeu? Então, poxa, se eu tivesse entendido o processo, se eu tivesse... se tiver uma reação é normal durante 7 dias, é normal durante 1 mês, esse medicamento é assim assado, essa alimentação... É diferente, é um processo Por que vai voltar em dezembro? Não, que medicamento a gente tem que fazer isso para dezembro ver o resultado. Mas não sai disso com essa informação. E daí a então gente... é um problema. Claro, e daí a gente vem para vários problemas na comunicação, vários problemas e vários profissionais que estão à mercê de um mercado que virou preço e não valor. E que vai ser sempre agressivo com quem está na ponta. Entendeu? Então, a pessoa que está na ponta e depende do tratamento, ele vai ser o mais afetado.
Sim. E na maioria das vezes, esse cara vai ficar pulando de galho em galho em processo terapêutico, em processo médico, porque alguém não reconheceu e não entendeu que vai precisar escutar esse cara. Volto a dizer, o maior problema do mundo hoje é não parar para escutar. Parar para ouvir, todo mundo para. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso. Isso não vale nada. Agora, parar de verdade para escutar, largar isso aqui. Parar e escutar é extremamente difícil. Criança com atraso de linguagem, mas que é totalmente dependente da tela. Porque o pai e a mãe não conseguem parar para interagir, para criar uma necessidade de diálogo. Na pandemia, maior transtorno de tela que a gente já teve na história. Por quê? Porque o pai está trabalhando em home office em casa. Para a criança ficar quieto, toma o celular. Aí esse home office, que era o trabalho que era das 8 às 6, vira das 8 às 11. Porque o home office, se ele não for muito bem adequado, e mais a expertise dos psicólogos, que inclusive nós vamos trazer aqui para trocar uma ideia sobre isso. Com certeza. Mais do que esse processo, o pai sofre, o filho sofre, e daí entra num negócio que eles não conseguem mais fazer. E daí vem pro apoio. E daí esse apoio é de quem? Do filho ou do pai? É de ambos. Sim. Porque daí você vai ter que conscientizar e mudar todo um processo, ressignificar todo um processo familiar para ter êxito num processo terapêutico. Então é muito mais profundo. Tá bem profundo. E essa questão de tela é um problema, porque a necessidade junto com necessidade e problema, né? É claro. Porque muitos pais, né? Precisa disso porque tem um filho lá e não sabe o que fazer. Não sabe. Ninguém escuta esse pai para saber o que pode ajudar. Vocês sabem, vocês já ouviram aqui na clínica também, falou assim, faz 2 anos tá fazendo tratamento com A, B, C ou D, especialidade, e, poxa, nunca ninguém me falou nada. Pois é. Ou nunca ninguém me deu um relatório. Ou, não, ele só chegava, ele foi bem hoje. E não sei o que está acontecendo, porque a terapia é entre o paciente e o terapeuta. Tudo bem até aqui. Sim. Mas um cuidado que a gente tem, terminou a terapia, sai amanhã, é o seguinte... Foi assim, assado, evoluiu. Porque toda terapia, pelo menos mínima que seja, existe uma evolução. Claro, salvo os casos neurológicos, que são mais agressivos. Às vezes um transtorno de espectro autismo moderado severo, que vai ter uma complicação um pouco maior, que às vezes demora um pouco para evoluir. Sempre tem alguma coisa que você, pelo menos, vai ouvir essa mãe. Você já imaginou uma mãe que teve os... Vamos lá, vamos contextualizar isso. Uma mãe que tem todo um sonho, um projeto de vida, uma mãe e um pai, um relacionamento. De repente isso vira um sonho, porque sonhou em ter um filho e uma família. Recebe um diagnóstico não desejado, seja lá qual ele for, e não sabe como lidar com isso. Chega na frente de um terapeuta e o terapeuta diz para ele assim, pois é, mãe, não sei. Ou, pois é, mãe, não vai dar. Como que comunica isso? Poxa, e como que ela vai levar isso para casa? Sim. Porque a gente tá falando de volta de 3 vidas nesse momento daí. É o pai, a mãe e o filho. Sim. Que daí vão ter os perrengues financeiros, que a gente sabe como que é. Sim. São as noites mal dormidas. E como que chega? Se não for humanizado o processo. Se você não entender esse contexto. Se você não entender onde ele está inserido, e se você não tiver essa empatia, principalmente, para orientar essa família, para levar isso adiante e para ter apoio também, porque tem muito profissional que às vezes acha, não, deixa que eu resolvo. Não é bem assim. Pô, isso aqui eu consigo até aqui, eu consigo chegar com a fonoaudiologia. Aqui eu preciso de um psicólogo, aqui eu preciso de um terapeuta ocupacional, e isso é ser multi. Sim. Não é ser só multi no nome, nós temos uma equipe multidisciplinar. Ninguém se fala. Ninguém sabe quem é o paciente, ninguém só troca o paciente, vai para cá, vem para lá, vai para lá e vem para cá. Ninguém sabe o que está acontecendo. Existe um diretor técnico, às vezes, que tenta fazer um papel, mas é tão grande, tão gigante, que não consegue atender. Aí cai um peso exacerbado sobre o profissional, porque ele precisa também colocar grana dentro de casa. Aí o cara precisa fazer 20 atendimentos no dia, porque o valor que entra é muito pouco. Aí o cara presta um serviço que não é adequado, porque não consegue... Muitas vezes ele sabe prestar corretamente. Só o que ele tá... Mas a gestão às vezes é ruim, a estrutura é ruim, enfim. E daí a gente fica batendo ali, dando murro em ponta de faca. Sim. E daí não tem evolução. E daí tem uma frustração. A gente já tá... chega no ponto. Parece que nós estamos discutindo o problema macro, né? Que existe.
E aí putz, é mais do mesmo, né? Aham. Nadar contra a corrente é difícil, Exatamente. né, cara? Aí, Mas é isso que a gente tá aí. É o que a gente decidiu fazer. Pois é. Exatamente. Né? A gente não chamar assim, eu acho meio agressivo falar, né? Ir contra um sistema, né? Não é o caso, mas essas pequenas falhas, vamos falar assim, Claro. fica mais que falha. Parar as arestas, né? Falha, existe correção. Claro. Então a gente identificou, falou, vamos fazer diferente? Vamos. Não, mas o diferente é o normal. O diferente é o que tem que ser feito. Não, mas está todo mundo fazendo diferente que não está dando certo. Então vamos tentar aqui. Mas vai ser muito difícil. Ok. Fazer o quê? Aí é de cada Sim. ser humano, de cada profissional. Tá bom, eu topo. Que é o que a gente encontra com os nossos profissionais. Exatamente. A vontade, não, vamos. É impressionante, né? Eu de novo, né? Eu tô na área mais administrativa da clínica, mas a gente participa, né? Muitas vezes a gente participa de reunião técnica, Sim. né? E tá ali só de ouvinte, porque você adquire conhecimento e entendimento, né? Sim. Olha ali, ó. E aí, como eles trazem, né? Eu acho formidável, né? Olha, o paciente ali, assim, assado. Daí, tá, mas é por causa de... Nossa, eu não sei, de novo, né? Vai amarrando. Estamos por trás dos bastidores, mas já passei muito pelo outro lado, como paciente. Então você fala, nossa, será que acontecia isso? Sim. Fica a pergunta. Mas é isso, gente. A gente vai encerrando nosso podcast por aí. Considerações finais, Henrique. Bom, o nosso assunto de hoje, né? Nós tratamos da ideia que nós tivemos, como foi, da onde viemos profissionalmente, como nos conhecemos, e assim, o que eu acho formidável, né? Como a gente decidiu caminhar para o mesmo lado, né? Sim. Entendeu? E aí, de sócios, não somos sócios. Né? A gente não usa a palavra sócio entre nós, né? Nossa, a gente pegou uma bandeira, erguemos a mesma e vamos. Sim. E estamos indo. E tá fugindo, né, de um tradicional. Sim. O que é o fugir do tradicional? Nós não estamos num crescimento, né, normal, porque estamos fazendo isso, aquilo, aquele outro. O círculo que está se formando em torno de nós está fora de contexto tradicional. Sim. É isso que eu entendo, né? Sim. Então, assim, eu acho que estamos acertando. Estamos no caminho certo, né? Estamos muito focados no propósito e com energia, né? Sim. Porque estamos aí com quase 7 meses de clínica. Todos os dias são intensos, né? Sim. É impressionante. E todos os dias uma ideia nova para poder agregar mais, trazer mais. Sim. Né? Então, assim, eu tô muito contente. Né? Muito contente. Muito contente também. A parceria é mais parceria, né, do que sociedade. Tá fluindo, tá legal. Os caminhos são o mesmo, os objetivos são os mesmos, né? A clínica tá muito legal aí. Venham conhecer, por favor. E tá muito legal, a gente tá gostando do processo. Esses resultados, mesmo que às vezes pequenos, só que é muito gratificante, assim, sabe? Então, eu tô gostando muito desse processo. Era uma das minhas vontades, né? De ter algo que mudasse, né, a vida da pessoa e tal. Então, eu tô gostando bastante do processo e vamos lá, vamos pra frente. A gente tem bastante novidade aí ainda, que estão por vir ainda, né? Sim. Então a gente quer trazer mais coisas para a clínica e isso aí. Gente, o processo é o início, a gente sabe que tem muito chão pela frente. Sim. A gente fica muito feliz porque o retorno que a gente tem recebido, tanto dos nossos pacientes quanto das parcerias que a gente tem sido muito positivo. Isso só nos fortalece porque o intuito de ser multi, não só no nome, mas também no trabalho, de levar essa bandeira da humanização, essa missão, esses valores que a gente tem, que são inegociáveis, tem nos trazido frutos muito gratificantes, tanto... Quando diria o Faustão, tanto do pessoal quanto do profissional, né? E tem sido muito legal.
Para você que está nos assistindo aí, quero convidar vocês para seguir a nossa página, @Clínica Multiconcept. Lá você encontra aí o nosso dia a dia, encontra as especialidades que a gente trabalha. Nosso site está em desenvolvimento, mas mesmo que você queira visitar lá, fique à vontade. Queria dizer para vocês obrigado por terem nos assistido até aqui. A gente tem muita novidade, o podcast é uma novidade, o nosso multicast é uma novidade. Quero agradecer a galera da Realiza, né? Realiza Marketing Digital, Pedro, Luiz que estão aqui com a gente. O Jonathan que não veio hoje porque ele não teve outro compromisso, né? Mas não agradeço também, tá? Agradecemos que trabalhou muito nos bastidores. Muito legal. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam, que Deus abençoe vocês e que nós possamos juntos aí construir um novo sentido no processo de saúde, principalmente no processo multidisciplinar humanizado, tá? Quero convidar você também para se inscrever no nosso canal no YouTube. Todos os nossos podcasts nós vamos postar lá no canal do YouTube, junto com alguns outros com alguns outros materiais que nós vamos colocar lá, tá bom? Quero lembrar você do workshop de voz cantada, dia 30/9, aqui em Campo Largo, na Acicla. Um grande beijo, gente. Obrigado. Deus abençoe. Valeu, gente.